Salmo de número 142. E já lembrando que domingo vai ter um culto abençoadíssimo. Salmo de número 142. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é um salmo que Davi fez enquanto estava na caverna, aquela famosa caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Isso, tem gente que é capaz de pensar que Davi escreveu quando estava feliz, quando estava no bem bom, quando estava tranquilo. Não, amados. Aqui ele escreveu esse salmo quando ele fugiu do rei Saul. Correu para tudo quanto é lugar para se esconder. E o que ele achou foi uma caverna. Porque onde não tem nada, não tem sombra, não tem nada, você tem que se abrigar da luz do sol e você tem que se abrigar do frio da noite também. Então Davi se abrigou numa caverna e ele conversava com Deus. Eu sei que muitos de nós, chegam na sexta-feira, estão cansados. Mas também sei que muitos de nós chegam ao final do mês e estão cansados. E muitos de nós chegam ao final do ano e estão cansados. Mas muitos de nós têm uma vida cansativa. Mas não é por isso que Deus não pode renovar as nossas forças. Mas não é por isso que deve nos faltar a alegria de falar com o Senhor. Expressar o nosso cansaço para Deus é uma coisa. Viver em agonia é outra. Expressar para o Senhor a nossa dificuldade é uma coisa. Mas parar de viver por causa da dificuldade é outra. Davi vivia cercado de dificuldades, perseguido. O salmo diz tudo. A gente não precisa ficar esmiuçando o salmo hoje aqui. Eu estou aqui para falar de Deus. O Deus que Davi conhecia. Você vai dizer, mas Davi também pecou. Sim, mas por conhecer Deus, ele se arrependeu e Deus o perdoou. O ser humano tem que reconhecer que precisa do perdão de Deus. A gente tem que saber que a gente errou e está na hora da gente olhar para o nosso erro e dizer, errou, tchau para você. Porque o erro nos faz cometer pecados. A gente não é errando alguma coisa, não. É que o erro vai te levar para um caminho que vai te obrigar a fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então, quando se está no erro, ainda se tem tempo
de pedir para Deus: me ajuda. Me ajuda para não pecar, Senhor. Me ajuda para não ficar afastado de você, meu Deus. E é isso que Davi fazia, e Deus dava livramentos para ele. Eu preciso de livramento, você precisa de livramento. O Salmo, Davi dizia: Senhor, botaram um laço no meu caminho. Literalmente botaram laços atrás de laços no caminho de Davi, para que ele fosse afastado da presença do Senhor. Alguém saberia qual foi o primeiro laço que jogaram na vida de Davi? O primeiro laço que jogaram no caminho de Davi. Primeiro, não estou falando do laço para Samuel, estou falando do laço no caminho de Davi. Você vai dizer: Golias. A família. Quando ele chega lá na frente levando comida para os que estavam em guerra, ele viu Golias afrontando um Deus vivo que ele conhecia e ele amava, e que tinha derramado por sobre ele porção do seu espírito, que é santo, porque ele foi ungido por Samuel. Ouvindo aquilo, e ele querendo se levantar e ir contra, porque ele conhece o seu Deus, as primeiras pessoas que foram contra ele foram os seus irmãos, de sangue, de carne, e disseram: o que tu faz aqui? Vem me dizer que os teus irmãos, teus parentes, teus amigos, a primeira coisa que eles dizem para você é: o que tu faz naquela igreja? O que tu tanto faz naquela igreja? Para mim, me disseram: não adianta dar com a Bíblia, só de fé tu não vai viver. E foi bem da família que me disse isso. Mas esta fé é a que está me mantendo vivo até hoje. Esse Deus é que tem me dado tantas vitórias. Alguém quer vitória aqui de Deus? Você quer que Deus te dê uma vitória? Então, se você está na tribulação, Deus vai te dar uma vitória. Mas se você disse que quer uma vitória, você está com a vida pacífica, te prepara que vai vir uma tribulação na tua vida, para que Deus te dê uma vitória. Como é que você quer ter uma vitória se você não tem luta? Quando se tem uma vitória é porque se lutou contra alguma coisa e se venceu alguma coisa. E a palavra de Deus diz que tudo se levanta para que o nome de Deus seja glorificado. Deus é tremendo, amados. Depois teve o desafio do gigante, ele foi lá, derrubou o gigante com uma pedrada, guiada por Deus. Saiu correndo, pegou a espada, derrubou, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Pode ter certeza que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que está faltando muito hoje no ser humano aqui, hoje em dia, é ele ser inspirado pelo Espírito Santo. No teu trabalho, no teu dia a dia, no teu andar, no teu falar, com a tua família, nos teus negócios, você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, amado. Você quer ter um trabalho bem feito, reconhecido por Deus? Seja inspirado pelo Espírito Santo. Senão você vai ser simplesmente uma pessoa comum na face da terra. E Deus não te chamou para ser uma pessoa comum. Deus te chamou para ser um ser humano cheio da palavra dele. Deus te chamou para ser uma pessoa que levanta a mão e expulsa demônios. Deus te levantou para você levantar a mão e adorar o nome dele. Deus te chamou para você levantar a mão e abençoar a tua casa, abençoar o teu trabalho, abençoar o teu familiar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o que, pastor? Quebra as palavras malditas que saem da boca. Quebra as palavras de maldição. Paz, eu não falo. Fala, eu também falo. Volta e meia escapa. Aí tem que ir lá: Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, eu falei. Não deixa Satanás usar contra o irmão, não deixa usar contra a irmã, não deixa usar contra a minha vida, contra a minha empresa.
amado? Ou vem dizer que não escapa da tua boca? Fala sério. Então a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar as palavras de maldição que você lança. Tira a autoridade de Satanás dessas palavras. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Tem alguém vivo aqui dentro? Eu estava cantando, quer saber onde vou, quer saber onde estou, eu te digo certinho. E a música é aqui, ó. E a igreja estava. Ia vir outra odisseia no espaço antes de chegar lá desse jeito. Você tem que viver para Deus. O que tem dentro das tuas veias? Você que assiste em casa, está furando o sofá, a cadeira ou a cama? Cara, você tem que pular no Espírito, você tem que viajar pela palavra de Deus, você tem que pensar que Davi estava dentro de uma caverna, e o maior inimigo dele, que era o rei Saul, foi achar ele dentro da caverna. Por que Saul foi achar Davi dentro da caverna? Estava procurando por ele? Veja como é engraçada a palavra. Esse Deus é maravilhoso. Ele tem um senso de humor que você tem que aprender, gente. Saul correu o deserto inteiro, uma boa parte da vida, o deserto inteiro atrás de Davi. E corre Saul atrás de Davi. Aí se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus ensinou algumas coisinhas interessantes para o povo. Olha, não foi criado o banheiro que a gente tem hoje, naquela época, com descarga, com a caixa inteirada, com a aguinha para lavar as mãos, o papelzinho para se limpar. E tem uns que reclamam até do papel, mas vamos embora, tem o mais macio para quem reclama. E assim vai. Deus ensinou, ou você faz ao ar livre e enterra na areia, é o número 1 e o número 2, tá? Você está pensando em casa e aqui na igreja também. É o número 1 e o número 2, tá? Ou você faz numa caverna escura lá dentro, vai lá, entra numa caverna, vai lá num canto e faça. Saul corre o tempo inteiro atrás de Davi e não encontra. O acaso dele ter uma dorzinha de barriga obriga ele a entrar numa caverna. Que caverna Saul entra? Na caverna onde está Davi com seus valentes. Eu fico imaginando a cena. Imagina, viaja pela palavra de Deus agora. Só não sinta o aroma. Viaja em partes pela palavra de Deus agora. Viaja pela palavra de Deus, o rei entrando, ele tira a capa, bota a sua espada, tira a capa, coloca a capa de lado, porque se você acocar com a capa, você sabe o que vai acontecer. Nós não somos leigos, não estamos falando bobagem, mas estamos contando uma história que é verídica, é verdadeira, porque eu creio na Bíblia, e eu tenho um pouquinho de noção para saber o que acontece fazendo um movimento ou outro. Então eu sei que ele tirou a capa e colocou de lado, e ele não ficou em cima da capa, mas ele ficou a alguns passos da capa e fez aquilo que Deus ensinou, fez o 1 e o 2 e enterrou. E Davi, que estava no escurinho ali atrás, cortou um pedacinho da capa dele. E quando Saul saiu e estava lá fora, Davi saiu atrás e disse: ó rei, tu me persegue tanto dizendo que eu quero te matar. Se eu quisesse te matar, eu já teria te matado. Olha aqui o pedacinho da tua capa. Mostrando para o rei que ele tinha chegado tão perto que podia ter matado se quisesse. O que se aprende nisso? O cristão verdadeiro, ele não foi transformado para matar. O cristão verdadeiro, ele foi transformado para salvar almas. Amados, nós temos que pregar essa palavra, nós temos que falar essas verdades, nós temos que levar elas adiante. Só Jesus salva, ponto. Eu volto para a palavra, porque eu me entusiasmo quando eu começo a falar de Davi. Davi tem uma história assim, amados, é loucura, é linda. Davi pecou? Sim, mas foi perdoado por Deus porque ele pediu perdão. Quem sabe a gente pedindo perdão, Deus vai nos abençoar também. Saiu um glória aí? Eu pensei que eu estava cansado hoje. Estão me ganhando? Sim, estão me ganhando. Dá uma respirada funda aí.
Pensa em Deus. Espírito de sonolência, espírito de cansaço, cansaço físico, em nome de Jesus, agora saia do nosso meio e desses corpos que estão aqui dentro desta casa de oração. Liberta, fortalece e abençoa, Senhor, pois eu creio na autoridade da Tua palavra. E que os espíritos imundos sejam lançados para fora daqui. Que o meu irmão e a minha irmã agora tenham liberdade no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, para se alegrarem com a Tua palavra, que nos leva à vitória, que nos leva para frente, que nos leva à salvação eterna em nome de Jesus e a fazermos as conquistas necessárias para podermos viver dignamente nesta terra, que infelizmente ainda é dominada pelo mal, mas no sangue de Cristo, aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, este tem autoridade de mandar embora todo o mal da sua vida. E eu digo para você que está aí sentado agora, manda embora o espírito maligno da tua vida, diga sai, sai, sai agora. Em nome de Jesus, saia, saia, saia cansaço, saia doença, saia enfermidade, saia depressão. Em nome de Jesus, saiam todos estes males da minha vida. Amém? Aí tem gente que Deus só fazia milagre no Velho Testamento. E depois veio Jesus e Jesus só fez milagre quando estava na terra. Bom, eu presenciei inúmeros milagres. Isso você já viu, isso você já sabe, já está cansado de ver o pastor falar. Então eu vou falar de um milagre diferente. Quem é que ouviu falar da Primeira Grande Guerra Mundial? Vocês estudaram no colégio, gente? Alguém ouviu falar da Primeira Grande Guerra Mundial? Estão com as máscaras mais pesadas hoje. Eu que estou mais pilhado aqui hoje. E a Segunda Grande Guerra, vocês ouviram falar? Ouviram, né? Mas não é dessas que eu vou falar. Eu vou falar da Guerra dos 6 Dias. Essa até vou dizer para você que é mais complicada. A Guerra dos 6 Dias é interessante. Quem é o povo escolhido de Deus no Velho Testamento? Israel, estou certo? Hoje nós conhecemos por Israel, os judeus, os hebreus, e papá, tá. Vamos resumir para Israel. Quem é o povo escolhido por Deus no Velho Testamento? Israel. No Novo Testamento, Deus jogou eles fora? Não. O que aconteceu no Novo Testamento é que Deus agregou os gentios. Alguém sabe quem é gentio? Nós. Porque nós não somos judeus, mas nós fomos enxertados na figueira, na oliveira, na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos um enxerto, profetizado por lá atrás, por grandes profetas, que Deus dizia para eles assim, ó, um dia, hoje, no passado lá, Deus dizia para o profeta, hoje, lá no passado, o meu povo não me quer. Mas haverá um dia, no futuro, que é hoje, agora, aqui, presente, eu levantarei um povo enxertado, que clamará pelo meu nome e eu os atenderei. Eles me terão como Deus e eu os terei como meus filhos. Tem alguém se classifica aí? É nós, eu e você, amado, eu e você. Aí a gente vem para a palavra. O que tem a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias aconteceu 4 anos depois que eu nasci, se você quer saber o ano que eu nasci. Eu nasci em 1963. A Guerra dos 6 Dias aconteceu em 1967. Onde é que você vai, pastor? Eu vou um passo para trás. Eu tenho que voltar à Segunda Guerra Mundial. Passada a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, em 1948 aconteceu um fato fantástico. É uma profecia grande da palavra de Deus que aconteceu. É um sinal da volta de Jesus Cristo de Nazaré e a palavra de Deus se cumprindo. O que é, pastor? A figueira floresceu. Quem é a figueira no caso? Israel. Mas como é que ela floresceu? Veja. Nós temos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Quem foi muito castigado na Segunda Guerra que Hitler mandava matar?
Judeus. Judeu é o povo escolhido por Deus. Quando o povo está em dificuldade, o que acontece? Ora, jejua, clama, dobra joelho, faz de tudo para que Deus, né? A gente tem que se apegar quando está com dificuldade. Por isso que tem as tribulações na nossa vida. Porque se não tiver, a gente dança, tá? A gente relaxa. O povo, durante a Segunda Guerra, clamou, orou, buscou. Eles foram dispersos pelo mundo inteiro. Eles não tinham mais país, eles não tinham nação. Não existia o Estado de Israel. Em 1948, foi criado então o Estado de Israel, porque Deus ouviu e a figueira floresceu, porque durante a Segunda Guerra os judeus oraram e clamaram para Deus livrar eles das dificuldades, e agora Deus livra o seu povo, dá um Estado para eles. E o que tem a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias começa alguns anos depois, porque para dar terra para alguém, você tem que tirar de alguém. Mas se a terra que agora está sendo tirada de alguém é porque ele tirou de outro alguém, que era Israel no passado, e Deus está devolvendo, lá está o povo. Então a Guerra dos 6 Dias, também conhecida como a Guerra de Junho de 1967, ou Guerra Árabe e Israelense de 1967, ou ainda conhecida como Terceira Guerra Árabe-Israelense. Árabe, guerra, Israel. Onde é que está o começo disso tudo? Vamos viajar pela Bíblia, gente. Eu não tenho esboço aqui. Eu só tenho os dados da guerra aqui, eu não tenho esboço. Eu estou pregando, eu estou viajando na Bíblia. Eu quero que você viaje na Bíblia, se você quiser. Você que está em casa, me permita fazer você viajar pela palavra de Deus. Aonde está o começo dessa guerra? Primeira guerra, segunda guerra? Abraão. Quando ele vai e se deita com quem Sara mandou. Quem é que nasce? Ismael. Quem é os filhos de Ismael? Os árabes. Aí ele vem com Sara e Deus faz a sua palavra se cumprir. Nasce quem? Isaac. Nasce Isaac. Isaac é do povo israelita, judeu. A guerra aqui agora é quem? Em 1967. Nós estamos contando aqui só de Jesus Cristo para cá. Nós não estamos contando lá do tempo de Cristo até Abraão, tá? Em 1967 ainda tem guerra, tem até hoje, mas aqui teve uma guerra conhecida e estudada, a Guerra dos 6 Dias, o Estado Árabe contra Israel. Deus existe? Então tá. Local dessa guerra: Oriente Médio, Israel, Cisjordânia, Península do Sinai, Colinas de Golã. São nomes conhecidos pela Bíblia? Sim. De um lado, Israel. Do outro lado, vai anotando aí: Egito, Síria, Jordânia, Iraque. Apoiando isso aí, Kuwait, Líbia, OLP, Argélia, Sudão, Marrocos, Paquistão, Tunísia. Não te lembra nada? Estamos falando em 1960. Isso não te lembra nada do Velho Testamento? Israel, 264 mil soldados. 300 caças, 800 tanques. Egito, 240 mil soldados. Israel, 264. Egito, 240. Síria, Jordânia e Iraque, 307 mil soldados. Israel, 300 caças. Os árabes,
957 caças. Israel, 800 tanques. Árabes, 2.504 tanques. Tem uma pequena diferençazinha aí? Não te lembra o povo de Israel cruzando o Jordão, chegando na frente das muralhas? Bom, aqui não tem uma muralha. Aqui tudo que tem daquele lado do mundo se levantou contra aquele país pequenininho agora chamado Israel. Tudo se levanta contra a figueira que floresceu. Deus existe? Vai olhando. As notas de Israel são notas de baixas oficiais. As notas de baixas dos árabes é uma estimativa. Israel, 983 mortos. Soldados mortos, daqueles 264 mil, 983 mortos. Estimativas dos árabes, 15 mil mortos, 6 dias. Feridos em Israel, 4.517. Ferido nos árabes, 45 mil feridos. 15 israelitas foram aprisionados. 6 mil árabes foram capturados. Isso é número bonito, né, Luiz? Você que serviu lá. Poderio do exército, né? É Jeová. 46 caças foram abatidos de Israel. 452 caças árabes foram derrubados. 400 blindados de Israel foram inutilizados. Bom, dos árabes eles não botaram nem os números, botaram centenas deles foram derrubados. Israel é um pedacinho. A guerra começa porque Israel teve uma informação que um país, se não me engano a Jordânia, ia atacar ele, estava se preparando para atacar ele. O que Israel fez? Bombardeou a base deles. Bombardeou. Então o Estado árabe todo declarou guerra para Israel. A guerra dos 6 dias. Israel não ficou quieto. Ele mandou os caças contra os aviões do Egito e detonou todos os aeroportos, todas as bases de aterragem e todos os caças egípcios em solo. Você já vai ver onde é que eu vou chegar. Isso é Deus operando. Porque Israel teve um general que não dormiu. Ele viu o perigo e abateu o perigo. O que isso deu? Israel é um paizinho. Por causa dessa guerra, Israel toma a faixa de Gaza, que você ouve falar até hoje. E a península do Sinai ele conquista do Egito. A Cisjordânia ele conquista. E ele pega junto Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. Foram mexer com Israel. Você se lembra que o povo de Israel ia para a luta e sobrava os despojos? Olha o que Israel pega de despojo até hoje. Por isso que tem briga até hoje lá. É essas terras, é essa encrenca, é essa luta. Mas o Deus é o mesmo. Você viu a quantidade da encrenca que se levantou contra Israel? Há uma estimativa de alguns estudiosos, eu estou passando para você o que eu tenho de base de estudo aqui. Mas há estudiosos que dizem que a proporção em ataque de corpo a corpo era 17-1. No conflito, durante o conflito. Por Israel ser menor e deslocar pelotões, ele enfrentava um número muito grande de oponentes na sua frente, que às vezes chegava a ser 17 soldados contra umzinho. Você imagina agora a tua casa. Se você está em 4 lá dentro, 17 vezes 4 dá 68, se não me falha a memória.
Em 4 você tem que abater 68 inimigos. Nós temos que concordar que é só por Deus. As pessoas às vezes ficam olhando o Velho Testamento e esquecem de ver que Deus está cuidando do povo dele até os dias de hoje. Se você estudar um pouco de Israel, você vai ver que eles têm em suas bases de caças. Às vezes eu escuto os noticiários de pessoas que são de lá. Eles fazem transmissões em português. Um caça está posando na fronteira, o outro está subindo. O território deles é vigiado por caças. 24 horas por dia. E o ministro da defesa deles disse que ele é obrigado a fazer isso, porque se houver um intervalo, eles vão ser bombardeados. Pastor, tu falou tudo isso. A história até é interessante, talvez nem muito, alguns ficam sonolentos, alguns não estão entendendo. Vamos trazer para nós aqui agora. Eu falei do meu tempo de vida. Eu falei de Deus. Eu não pude ver as muralhas de Jericó cair. Eu não pude ver, eu não estava lá vendo o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Eu não pude ver o sopro do Espírito Santo de Deus derrubar os exércitos da Síria, colocar Nabucodonosor comendo pasto na grama do rei soberbo que ele virou. Eu não pude entrar com os 3 dentro da fornalha, com a caldeira aquecida a muitos mais graus, e poder contemplar o anjo do Senhor envolvendo eles na sua glória, e a sua glória, ela é tamanha e queima muito mais do que a fornalha que estava lá. Então, quando a gente diz, eu quero ver Deus, primeiro te reveste da graça de Deus para não ser queimado. Deus, a gente não vai ver Ele de qualquer jeito sem ser consumido. Ou por que você acha que Moisés disse que eu não seja consumido? Por que os profetas diziam que não seja consumido? Por que veio uma brasa do altar para purificar o profeta? Estamos falando de uma brasa que o anjo não foi pegar a brasa com a mão. Ele foi com uma tenaz, gente. O anjo pegou com a tenaz porque queima, tem poder. O queimar não é a brasa do churrasco, amado. A brasa é o poder de Deus do altar. Poder de Deus que purifica. Poder de Deus que santifica a pessoa se ela quiser. Mas eu posso falar dos milagres do dia de hoje, e esse é um dos primeiros que eu vejo. Para falar que Deus me inspira. A guerra dos 6 dias que Deus veio e defendeu o seu povo aqui na face da terra. E você acha que Ele vai deixar barato? Quando vier a guerra do Armagedão, aonde ela vai se travar? Lá. Quem é que vai aparecer agora para salvar Israel? Quem vem montado no cavalo branco? O mesmo Jesus que é oferecido para mim e para você. O mesmo Jesus que estão contando histórias para nós. O Jesus que faz milagre, o Jesus que salva casamento, o Jesus que cura de câncer. Mas isso tem que dizer também que há um Jesus que é filho de Deus, que é o príncipe da paz, mas também é um Deus de guerra. Hoje ele é advogado, mas amanhã ele será juiz. Mas nós temos que dizer que Ele é o caminho, a salvação para todo aquele que crê. É aquele que nos coloca na presença desse Deus, que livra o seu povo, e nós somos o seu povo enxertado. Então, muitas vezes, a gente está florescendo. A gente vem e conhece a palavra e começa a florescer. E tudo que está à nossa volta se levanta contra a nossa vida. Ou não é assim, Marcelo? Quando você veio para a igreja e você floresceu, qual foi a primeira coisa que aconteceu na tua vida? Perdeu o emprego, e era um emprego muito bom.
Mas vara florescida é vara florescida. A tempestade de pedra você pode entender como a perda de um emprego, ou algum sentimento ruim, ou alguma coisa, a tribulação, alguma coisa que o mundo lançou contra a tua vida. Entenda que se levanta, mas não vai tirar as flores da vara de Deus. O diabo, a gente cansa, pode tirar uma flor se Deus permitir. Se Deus permitir, ele tira uma flor. Mas a primavera, que é eu e você floridos na presença de Jesus Cristo de Nazaré, ele não tem autoridade de tocar. Então, você está ciente que o inimigo está te afrontando. Então você está ciente que o inimigo quer te desanimar. Então você está ciente que ele vai juntar tudo que está à tua volta, como se juntaram aqui para derrubar Israel. O Satanás está juntando tudo que ele tem de milico em volta, tudo que tem de militante, tudo que tem de defensor da causa de Satanás, a causa do caos. Ele vai ajuntar para que você não venha a manter a primavera viva na tua vida. Qual é a tua atitude? Que teve o general aí de Israel, ele mostrou qual é a atitude. Tem uma ameaça contra a tua vida, ameaça não é fato concreto, certo? Fato concreto o que é? Vamos botar uma coisa bem simples. Quem está orando, continua orando, que o negócio está bem bonito aí, tá? A guerra aqui no meio espiritual está um negócio assim que, só assistindo espiritualmente para você entender, tá? Mas vamos ganhar em nome de Jesus hoje também. O culto é para Deus, é Ele que está operando. A palavra é dele, o louvor é para ele, a honra e a glória é dele. Veja bem o que acontece. Ameaça é quando alguém diz, Leonora, eu vou te dar uma pedrada lá fora da igreja. É uma ameaça. O que ela tem que fazer? Se proteger para não levar a pedrada. Porque se ela levar a pedrada, é fato. Por exemplo, irmãos, não pequem. Não pequem porque o inimigo é feroz, está aí, e se ele adentrar as portas do vosso coração, ele vos destruirá. Vocês serão possuídos por ele. Isso é um alerta de uma ameaça iminente que está aí. O que é fato? Não prestar atenção na chamada que Deus dá através de um ser humano, de alguma coisa, dos anjos de Deus, e deixar a coisa andar solta. Aí o que acontece? O fato, a pessoa é tomada por um espírito imundo. O fato, o espírito imundo passa pela vida da pessoa, pelo corpo da pessoa e deixa uma enfermidade. O fato, ele adentra dentro da casa, acaba com o casamento, acaba com a paz da família, ou seja, ele faz reinar o caos na família. Ameaça? Fato. O general, quando viu uma ameaça, ele abateu o mal, ele não quis esperar acontecer. Você sabe aquela de que quem bate primeiro sempre tem razão, mas tem que bater forte, tá? Quem bate primeiro, época de colégio era assim, minha época pelo menos. Quem batia primeiro tinha razão, porque o outro, misericórdia. A tática não muda. Você vai esperar Satanás, que está ameaçando toda hora, te atacar? Ou você vai querer bater primeiro nele? Pensa mesmo. Eu não estou dizendo para você sair desafiando o diabo. Eu estou dizendo para você desarmar as armadilhas, como Davi falou, que colocaram laços, estão perseguindo ele, tem laços do inimigo no nosso caminho, tem Satanás nos perseguindo, querendo a nossa alma, gente. Ele nos ameaça 24 horas por dia. Se estamos vivos é por causa do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Você tem a arma, você tem a ameaça, então desfaça a ameaça contra a tua vida, te defenda no nome de Jesus. Diga, o laço vai ser quebrado,
Eu não estou vendo, mas o pastor, pela palavra de Deus, está dizendo que há laços contra a minha vida. Há perseguições contra a minha vida. Eu repreendo agora, eu me defendo e lanço contra essas coisas a palavra de Deus e destruo tudo em nome de Jesus. Quebra o mal da tua vida. O general fez isso. Abata. O que ele fez no Egito? Ele abateu o mal antes que se levantasse com força, porque depois que entra, quem tira fora? Aí corre para a igreja, aí o pastor ora 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, se a pessoa quer, sai, se a pessoa não quer, os outros vão estar olhando e vão dizer, o pastor ora e não acontece nada. Que não acontece nada o quê? Aqui tem o poder, aí tem a fé. Em nome de Jesus acontece. Em nome de Jesus acontece. Fé, acreditar. Eu estou acreditando aqui que um monte de laços das vossas vidas foi desfeito nessa pregação, nessa noite, gente. Eu estou acreditando que ameaças foram lançadas fora do vosso caminho. Eu estou acreditando que Deus está dando para vocês nessa noite uma palavra que vos salvará de tribulações, dará livramentos, trará vitórias para a vossa vida. E tudo isso está no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, no nome desse Deus maravilhoso, eu digo para você, não espera o inimigo ficar em cima do muro olhando para você. Derruba ele de lá. Pede a pedra de Davi. Espiritual, tá? Não vai fazer o que os pastores estão fazendo por aí, que está pior do que os católicos. Reclamam dos católicos, está pior o evangelho. Precisa pegar pedrinha, tem que pegar pedrinha. Eu vou no altar, eu venho aqui com um bodoque e uma pedrinha, para vou simbolizar aqui, Davi jogando a pedra no Golias. Mas cai fora, bando de hereges. A pedra espiritual, a pedra que nós temos que lançar contra o inimigo é a nossa oração, o nosso jejum. Não é ficando fazendo boneco em cima do altar e coisas palpáveis. Jesus disse, não é nada palpável que vocês vão ter de sinais até a minha volta. Vocês vão ter que acreditar no inimaginável, nas coisas que vocês não veem, e elas vão acontecer pela vossa fé em meu nome. Acredita que a tua oração nesta noite, esta palavra, eu estou crendo que esta palavra nesta noite é uma pedrada bem justa, na cabeça, bem no meio da cabeça do nosso inimigo, do inimigo de Deus, e ele está caído por terra. Abate ele da tua vida nesse instante, em nome de Jesus. Culto de cura divina e libertação. Em nome de Jesus, é renhida, é ferada, é apertada, mas ela é garantida no nome de Cristo, e nós saímos desta casa de oração vencedores, e o capeta vai sair do teu corpo, da tua casa, da tua vida, em nome de Jesus. Satanás, ouve a igreja de Cristo que ainda vive na terra. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Santo é o Espírito que habita em nosso meio. Santo é o Senhor. Os anjos que Ele manda e vão lançar fora, cortar o mal pela raiz. O resto de permanecer no bom caminho é comigo e é com você. Como é que está o coração agora? Agitou aí? Foi embora o cansaço? Está respirando mais tranquilo? A dor no corpo é normal um pouquinho, mas o cansaço, a dormência, a sonolência não. Isso é de Satanás e ele já está levando. Ó. Se você tem olhos espirituais, você está vendo Satanás saindo com a bolsa. A bolsa, a sacola, o saco está indo enfermidade da vossa vida nessa noite. Está livrando o vosso caminho, está abençoando o vosso andar. Amém? Aleluias. Glória a Deus.